O gráfico a seguir mostra a relação da vazão de um tanque em litros por hora, em função do tempo. A partir do gráfico anterior, é correto afirmar que o volume do tanque... Observe que esse gráfico é um gráfico da vazão, não é um gráfico do volume, tá? Portanto, essa parte aqui é constante entre 1 e 2 horas. Não, porque ele tá perguntando do volume. Aqui é vazão, aqui está dizendo que está entrando água, entre 1 e 2 está entrando água. Então o volume não é constante. Só que está entrando sempre a mesma quantidade de água, entendeu? É a vazão que é constante, não é o volume. Então a letra A não pode. A letra B diz assim, é negativa após 3 horas. Na verdade, aqui a vazão é negativa, quer dizer que está saindo água, né? Após 3 horas. Não quer dizer que o volume é negativo, porque o gráfico não é do volume, entendeu? Então também não pode ser essa letra. Está diminuindo no intervalo de 2 às 3. De 2 às 3, a vazão está diminuindo. Só que ela continua positiva, ou seja, continua entrando água no tanque. É como se estivesse entrando menos água no tanque, mas ainda assim está entrando água no tanque. Então, nesse caso, não pode ser essa daqui também. Está aumentando durante as 3 horas iniciais. Sim, porque apesar de estar oscilando a vazão, aqui ela sempre é positiva. Então, nesse intervalo, sempre está entrando água no tanque. Aí tu marca letra D, que é o correto, tá bom? Letra D, correto. Tornou-se nulo após 6 horas. Para tu ter certeza disso, tu teria que calcular a vazão positiva, a área aqui, para saber o volume, e a vazão negativa, a área aqui. Se as duas áreas dessem iguais, quer dizer que se anulou, ou seja, o tanque que entrou e o tanque que saiu é o mesmo. Beleza? Marca a letra D. É o seguinte, esse item aqui, ele poderia ter vindo um pouco mais claro, falando, a interpretação era essa, positivo entrando, é por isso que não colocou, mas poderia ter alguma maneira de dizer isso mais claro. Porque a galera pode pensar assim, vazão é o que está saindo do tanque. Se tu interpretar vazão como algo que está saindo do tanque, o positivo indica o tanque diminuindo e o negativo indica o tanque aumentando de volume. Aí, no caso aqui, seria a letra C, por exemplo, estaria correta nesse caso, porque aqui está saindo do tanque de 2 até 3. Só que não é essa a interpretação, é justamente isso. A vazão positiva indica entrando no tanque, a vazão negativa indica saindo. Essa é a interpretação correta. Mas o item poderia ter vindo um pouquinho mais claro aqui, que eu poderia ter ajustado ele um pouco mais, tá bom? Mas a interpretação correta é a letra D de dado, está aumentando durante as 3 horas iniciais, é assim que tinha que fazer, tá? Belezinha.